Olá, a gente começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos conversar com o assessor de projetos da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego sobre o selo Empresa Amiga do Trabalhador, que reconhece as empresas que mantêm boas práticas para os seus colaboradores. E a gente vai saber como anda a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Maceió. A Agência Reguladora de Serviços de Saneamento de Maceió apresentou recentemente a versão final do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Esse documento é uma parte muito importante para o Plano Municipal de Saneamento Básico de Maceió. Mas você já ouviu falar nesse plano? A diretora de Planejamento da SLUM, Nádia Barros, está comigo aqui no estúdio e vai explicar o que é e como ele pode influenciar na vida do cidadão. O que é esse plano e a participação da área de resíduos sólidos? O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento para gestão, de planejamento e gestão para a área de saneamento. E aí ele tem 4 vertentes, que é o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e o manejo de resíduos sólidos. Então, nós da SLUM estamos acompanhando a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que iniciou em começo do ano passado, abril mais ou menos, e aí nós tivemos as etapas de diagnóstico, onde foram vistas as questões, como está no caso da parte de resíduos sólidos, como é que está a prestação dos serviços. Qual foi esse diagnóstico? Veja só, nós temos a questão do saneamento básico, acho que é importante a gente colocar, que é uma coisa ainda... E, sobretudo, a questão de resíduos sólidos. É uma coisa ainda nova. Se a gente pensar que temos um Brasil de 500 anos e que a gente tem uma política, tanto a política federal de saneamento, que é de 2007, a 11445, que é onde se baseia a elaboração desse plano, e a política específica de resíduos sólidos, a política federal, que é de 2010. Então, nós estamos, assim, na verdade, engatinhando ainda nessa área de saneamento e... Não é à toa que a gente tem assim, ainda condições, não só em Maceió, mas nas cidades de um modo geral no Brasil, condições ainda que precisam avançar na melhoria dos serviços. O plano, ele aponta para as questões de como esse serviço deve ser prestado. Ele deve ser universalizado, ou seja, toda a população deve ter acesso, com qualidade, e que, na verdade, o acesso ao saneamento básico é também um componente do direito à cidade. Então, a gente aqui no diagnóstico, foram vistas as questões, isso aí teve uma mobilização social, porque o plano ele exige que haja essa participação da comunidade, para que ela se aproprie, para que ela diga o que não tá, o que precisa ser melhorado, enfim. Então, a empresa que que ganhou a licitação, ela trabalhou essa questão da mobilização. Nós, em Maceió, temos 8 regiões administrativas e aí, dentro dessas 8 regiões administrativas, foram identificadas as lideranças, enfim, a comunidade foi convidada a participar das audiências, das reuniões que aconteceram. E como resultado do diagnóstico, nós tivemos, foram apontados, eles trabalharam uma metodologia que chamou metodologia GUT, que eles veem a gravidade da questão, a urgência em resolvê-la e a tendência. Então, nisso aí aconteceu uma pontuação e a gente tem que, digamos, 12 áreas mais críticas, digamos, que precisam ser resolvidas, porque o plano também, ele aponta, é um plano para 20 anos. E aí nós temos as ações a serem desenvolvidas em curto, médio e longo prazo. Então, dentro das questões que foram levantadas, a gente tem, por exemplo, até surpreendente, as 3 primeiras, que teve uma pontuação máxima de 729 pontos, sobre a questão da educação ambiental, a questão da participação da sociedade nos agravos, da questão de resíduos especificamente. E a população teve boa pontuação? Não, aí é justamente isso. A própria reunião apontou que essas questões de educação ambiental é que precisam realmente, essa participação da comunidade precisa melhorar, para que a gente tenha os serviços assim,
mais bem avaliados. Então, essas questões, elas levaram à definição de ações, né, de programas, para que a gente consiga melhorar essa questão da educação ambiental. Isso aí, lógico, não é só a SLUM, mas também ações em conjunto com a Secretaria de Educação do município, né, e a comunidade de um modo geral. Então, sempre que se pontua ou você vai fazer diagnóstico, avaliação de alguém, sempre tem que ter alguma referência, né? Qual cidade brasileira foi referência ou é referência para esse estudo? Veja só, nós aqui em Maceió, houve a licitação, tem um termo de referência, então nesse termo de referência estão colocadas todas as questões que o plano tem que dar conta. E isso está no caso dos resíduos sólidos, na Política Federal, que é a Lei 12.305 de 2010, e, sobretudo, na Política Nacional de Saneamento, que é a 11.445 de 2007. Então, lá está colocado tudo que o plano deve apontar. Como referência, quer dizer, na verdade, a empresa que está desenvolvendo o trabalho, ela busca, né, tem o banco de dados, enfim, e nós técnicos estamos avaliando e aprovando ou não os produtos. Então, dentro do que foi colocado, então foram vistos assim algumas cidades, porque o plano, ele é exigência, né, que tem até para conseguir recursos federais para investimento em saneamento. Então, é a exigência que tem esse plano. Então, a gente está trabalhando, buscando, lógico, as referências, o que se tem de bom nas cidades, mas assim, do ponto de vista dos resíduos, a gente tem as questões relativas à coleta e cada cidade é um caso, porque, por exemplo, Maceió, nós temos a situação que algumas outras cidades não têm. Nós temos 2 planos, ainda mais as encostas, né? E as comunidades de baixa renda que normalmente habitam essas áreas de dificuldade de acesso para resíduos, né? Para que a gente faça a coleta. Então, nós temos um programa Gari Comunitário. Esse foi um dos pontos levantados que a gente precisa realmente ampliar para algumas grotas ainda que não tem esse serviço. Então, dentro do diagnóstico ficou pontuada essa questão. E aí a gente, assim, cada cidade, na verdade, tem uma especificidade, né? Nós temos a Lagoa, e aí também foi apontada a melhoria na limpeza na orla lagunar. Então, o plano, ele aponta para essas questões e estipula, porque, né, as ações que devem ser feitas a médio prazo, como eu coloquei, curto e longo prazo. Quem mora em Maceió e sabe do esforço da prefeitura em fazer a limpeza urbana, testemunha disso. O complexo da Lagoa Mundaú, ali, e o lixo que é descartado, é problemático, não é de hoje. Cidade limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Tem uma atividade com o sururu que pode ser reaproveitado até como alimento. O secretário já esteve aqui, já disse que estuda essa possibilidade, porque a tecnologia conhecida de um professor universitário de Alagoas. Mas a característica da limpeza é que assombra a gente, que com máquinas começa a cavar e chega até a pista. Tem vários pontos no Dique Estrada em que a pista avançou, a pista recebeu tanto lixo e tantas vezes houve a intervenção de uma máquina que quebrou a pista e está avançando. Talvez provoque até um acidente maior. Qual é a parceria entre essas secretarias para não acontecer mais isso? Bom, com essa questão é justamente o descarte irregular de resíduos, né? Nós temos a coleta ali diária na orla lagunar. Então, pessoas que moram ali nas proximidades, não os da orla exatamente, mas nas proximidades eles vêm descartar o lixo no canteiro central. Quer dizer, se houvesse, né, se o cidadão pudesse aguardar o dia em que a coleta passa nas outras regiões, em dias alternados, a gente não teria uma situação crítica daquela. Então, a máquina é uma coleta mecanizada e que, por vezes, realmente acontece isso. Então, a própria empresa, ela conserta, mas com o tempo aí novamente. Então, a gente, no plano também está apontado para essas questões dos resíduos, né, que são descartados inadequadamente. Com relação à casca do sururu, realmente, o superintendente, né, a gente está finalizando a obra para coleta em um ponto específico com o pessoal, os marisqueiras, e que esse processamento vai ser posteriormente realizado numa central para que ele se transforme, e a gente já fez o teste, num pó, e que isso aí vai ser usado, a princípio, na correção de solo, né, distribuído tanto para agricultores quanto para uso nos parques e praças públicas. Eu lembro que os antigos lembram que tinha as coletas seletivas nas cidades. Aqui em Maceió parece que isso nunca funcionou direito.
Tanto é que os resíduos que são jogados na rua, descartados de forma... Na Siqueira Campos, no Canteiro, ali no Riacho do Sapo, enfim, são vários pontos. Aquilo vai sendo drenado para as bocas de lobo. Quando chove, vem um alagamento. Talvez venha daí a importância da participação no resíduo sólido no saneamento, porque isso vai poluir, né? Enfim, está sujando os canais. Exatamente. Então, o saneamento, ele trata dessas 4 vertentes justamente porque uma tem conexão com a outra, né? Tanto o resíduo como na drenagem, como poluição de cursos d'água também, né? Dos recursos hídricos, e o esgotamento sanitário também. Então, está tudo envolvido, por isso que ele é visto de uma forma conjunta. E é importante esse espaço de divulgação, porque a gente ainda, muita gente ainda associa o esgotamento sanitário apenas como sendo o saneamento, né? Quando, na verdade, tem esses outros 3 elementos. Com relação, aí, voltando ao plano, assim, essa questão do plano, ele está traçando os programas além disso, tem um outro instrumento, que é o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que está também foi licitado juntamente com o plano. É um instrumento também específico que vai tratar essas diversas categorias de resíduos, né? Nós hoje vivemos no Brasil praticamente totalmente urbano. Hoje a gente tem 1 milhão de habitantes e temos cerca de 1.000 pessoas na área rural. Então, com essa urbanização, essa mudança de comportamento, né? Então a gente tem N categorias, a questão do consumo, né, de bens não duráveis, porque existe tecnologia para que durem, mas, lógico, né, estimulando o consumo. E dentro da política, né, as questões que eles trazem como princípios é que, primeiro, você não gerar, então é a não geração. Se não conseguiu, então vamos reduzir o consumo. Depois disso, a questão da reutilização, depois, se não consegue, a reciclagem e, posteriormente, a questão da destinação final. Com relação à coleta seletiva, também se encontra no plano, a gente tem as metas para avançar, né? Hoje nós temos somente cerca de 10% da população atendida com coleta seletiva. O bairro do Benedito Bentes, ele hoje é atendido pela Coprel, a unidade daquele bairro que atende em porta a porta. Está sendo feito um novo modelo para a contratação das cooperativas para a realização desses serviços. Inclusive, a gente já deixa aqui para a população que vai estar sendo dado início a um cadastro de pessoas que queiram doar, sobretudo as que residem na região onde já existe a coleta seletiva, para motivar as cooperativas, né, para que a gente consiga avançar nisso. Então, o plano também aponta as metas, né, por período, para que a gente consiga atingir, crescer com a coleta seletiva. E é importante também, dentro dessa área da seleção dos resíduos, que as empresas, os comerciantes, as pessoas que não são necessariamente do resíduo domiciliar, eles passem a doar para as cooperativas, porque além de estar contribuindo para o meio ambiente, também para a questão social. Hoje nós temos uma população, né, que não tem emprego formal e que, na verdade, depende desses resíduos que não mais nos servem, mas que têm uma grande utilização, enfim, que são os catadores de materiais recicláveis. A destinação é um processo resolvido? O lixão, ele comporta a destinação do lixo da cidade? Sim, nós temos um aterro sanitário, né, que o nosso lixão foi encerrado em 2010, e o aterro sanitário ele tem a previsão de 20 anos de vida útil, né? Então, ele está agora nós estamos encerrando a primeira célula, iniciando a segunda célula, que cada uma delas, a previsão é que tenha 5 anos, então nós temos ainda um bom tempo para se pensar numa outra área, e que isso não é motivo de discussão nesse momento, inclusive no plano é colocado isso. Conversamos com a Nádia Barros, ela que é diretora de planejamento da SLUM. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai conversar com o assessor de projetos da Secretaria do Estado do Trabalho e Emprego. Ele vai falar sobre o selo Empresa Amiga do Trabalhador.